este caso ocorre em Blackpool, Inglaterra, no 1º de novembro de 2003. Charlene Downs era uma menina de 14 anos que morava em Blackpool, com sua mãe, pai, irmão e 2 irmãs. A vida de Charlene é bastante trágica e difícil de ouvir, especialmente para aqueles que já passaram por as mesmas. Parece que ela nunca teve uma chance na vida, mas falaremos disso depois. Um velho amigo íntimo de Charlene, que a conhecia muito bem, a descreveu como uma garota adorável e carinhosa. No entanto, ele disse que quando ela tinha cerca de 12 anos, sua personalidade mudou. Ela se tornou mais imprudente e rebelde. A irmã mais velha de Charlene é Rebecca. Quando essa história aconteceu, ela tinha 16 anos. De todos os irmãos, disse que Charlene e Rebecca eram as mais próximas e se consideravam melhores amigas. Rebecca saiu de casa quando tinha 14 anos e se mudou para uma casa que era de propriedade de um homem de 50 anos. Rebecca afirmou que ela e este homem de 50 anos não estavam em um relacionamento. No entanto, muitos que a conheciam na época afirmaram que isso não é verdade e que ela realmente estava em um relacionamento com este homem mais velho. Apesar de se mudarem, Rebecca e Charlene continuaram muito próximas. Rebecca Downs se mudou da casa da família assim que pôde. Isso porque seu pai, Bob Downs, era conhecido por ser incrivelmente violento. Se os filhos se comportassem mal, ele os espancaria, ainda mais se tivesse bebido cerveja. Além disso, alguns personagens muito desagradáveis costumavam ficar na casa dos Downs como convidados. Mas falaremos sobre isso em mais detalhes adiante. Charlene também foi vítima da raiva e violência de Bob. A família Downs se mudou de West Midlands para Blackpool em 1999. Isso ocorreu porque tanto Karen quanto Bob corriam o risco de perder seus filhos, pois haviam sido investigados pelos serviços sociais devido à negligência, abuso e à presença de vários predadores na casa da família. As autoridades queriam colocar as crianças no sistema de cuidados. No 1º de novembro de 2003, Charlene acordou por volta das 10 da manhã. Ela se preparou e encontrou sua irmã Rebecca. As duas passaram o dia caminhando pelas ruas, nos fliperamas e no McDonald's. Por volta das 18h45, Charlene e Rebecca caminhavam em direção a Church Street, no centro de Blackpool. Durante esse tempo, a mãe delas, Karen Downs, estava distribuindo panfletos para um restaurante local. As 3 acabaram se encontrando e conversaram brevemente. Rebecca disse a Karen e Charlene que estava indo para casa e perguntou a Charlene se ela queria ir com ela. No entanto, Charlene disse que preferia encontrar alguns amigos. Então Rebecca partiu sozinha. Karen caminhou com Charlene até um orelhão, onde ligou para alguns amigos pedindo que viessem encontrá-la. Karen ficou com Charlene até que esses amigos chegassem. Quando os amigos chegaram, Karen disse a Charlene para não chegar tarde em casa antes de se separarem. Agora, o que aconteceu a partir deste ponto é um pouco incerto. Charlene e os amigos passaram um tempo juntos. Depois, ela encontrou outro amigo e foi para o bar Carrossel, situado no North Pier. Imagens de Charlene caminhando com uma mulher não identificada por volta das 9 da noite seriam encontradas muito mais tarde. A área em que Charlene está caminhando era conhecida pela venda de substâncias ilegais e é onde as mulheres que trabalham costumavam se reunir. Charlene então encontra outros amigos e fica pelo centro da cidade, antes de seguir em direção a um beco, na rua Abingdon. Charlene foi vista neste beco por volta das 22h50. Foi a última vez que ela seria vista novamente. Quando Charlene não chegou em casa naquela noite, Karen ficou preocupada. No entanto, ela afirmaria mais tarde que não se preocupou demais. Charlene, uma adolescente de 14 anos, atribuiu sua rebeldia típica da idade como o motivo de não ter chegado em casa no horário. Horas e dias passariam. Os pais de Charlene
não denunciaram seu desaparecimento por 2 dias. Quando Karen ligou para a polícia, ela afirmou que Charlene estava desaparecida desde as 8 horas do sábado, que era o 1º de novembro. Ela denunciou o sumiço de Charlene na segunda. Enquanto estava ao telefone, a polícia informou a Karen que enviaria oficiais em breve para coletar informações na esperança de localizar Charlene rapidamente. Na ligação telefônica, você pode ouvir Karen responder: "Eu não consigo. Eu preciso sair em breve." Para o que o despachante responde com uma voz chocada: "Sua filha está desaparecida e ela tem 14 anos. Você precisa ficar e falar com a polícia." A polícia foi até a casa dos Downs e coletou informações sobre Charlene, com quem ela estava quando desapareceu, o que ela estava vestindo e onde costumava ficar. Inicialmente, a polícia classificou o caso como de uma criança fugitiva. Eles presumiram que Charlene logo apareceria assim que ficasse sem dinheiro ou sentisse falta de casa, mas isso não foi o que aconteceu. A polícia entrou em contato com a mídia local e pediu para não publicarem a história do desaparecimento de Charlene, alegando que era apenas mais uma história de fuga e que ela voltaria em breve. No entanto, após algum tempo sem pistas, a mãe de Charlene entrou em contato com a mídia e pediu que publicassem um artigo junto com uma foto recente de Charlene, o que a mídia fez. Foi quando Karen descobriu que a polícia havia pedido à mídia para não publicar a história. A polícia recebeu um grande número de chamadas e dicas de várias pessoas, todas alegando ter visto Charlene nos dias após seu desaparecimento, uma até alegando que a tinha visto morta ao lado de uma linha de trem. No entanto, a grande maioria dessas dicas não levou a nada de significativo. Logo ficou evidente que algo estava terrivelmente errado. Quando a polícia interrogou Karen e Bob, descobriram que morando com a família estava um homem chamado Ray Monroe. Como mencionei anteriormente, alguns personagens muito desagradáveis estavam morando na casa, e Ray era um deles. Ray é um predador condenado. Ele foi considerado culpado durante o tempo em que estava morando com a família, e 3 dias depois que Charlene desapareceu, ele foi condenado e preso após se declarar culpado de 3 acusações de atentado ao pudor e de atentado sexual em um menino de 6 anos. Ray foi preso por 4 anos após se declarar culpado. Bob sempre insistiu que não tinha ideia de que Ray havia se declarado culpado desses crimes horríveis, alegando que só descobriu sobre seus crimes quando foi ao tribunal durante o julgamento de Ray, 3 dias depois que Charlene havia desaparecido. A polícia suspeitava que Bob e Karen poderiam estar envolvidos no desaparecimento de Charlene. Os investigadores também descobriram o motivo pelo qual a família Downs se mudou de West Midlands para Blackpool. Quando Charlene tinha apenas 9 anos de idade, ela acusou um amigo de Bob e Karen de se forçar sobre ela, entre outras coisas. Quando os serviços sociais se envolveram, Bob e Karen se mudaram e, de alguma forma, conseguiram passar despercebidos. Se Charlene fosse encontrada, ou se ela algum dia voltasse, foi decidido pelas autoridades que ela seria colocada em seu sistema de cuidados. No entanto, isso nunca aconteceu. Os anos passaram sem nenhum rastro de Charlene. Também ficou claro para a polícia que Charlene, junto com muitas outras jovens, frequentava algumas das lojas de kebab locais, onde faziam favores sexuais para os proprietários e trabalhadores em troca de dinheiro, cigarros e álcool. Relata-se que Charlene tinha mais de 100 contatos. Homens de toda Blackpool pagavam a Charlene para realizar atos neles por dinheiro. Charlene era uma das mais de 60 meninas em Blackpool que estavam sendo exploradas pelos proprietários de restaurantes de comida para levar que operavam em um anel entre vários outros predadores. A mais jovem dessas meninas tinha 11 anos. No entanto, a polícia manteria isso em segredo até 2011. O próximo grande desenvolvimento ocorreria em 2006. Um homem chamado David Cassidy veio a público com algumas informações.
Ele afirmou que 2 homens eram responsáveis pelo assassinato de Charlene, Mohamed Havesh e Ayad Albertiki. Havesh, de 55 anos, era dono de uma lanchonete e pai adotivo de várias crianças. Albertiki tinha 28 anos e era parceiro de negócios de Havesh. David Cassidy afirmou ter ouvido que Havesh tinha várias meninas jovens frequentando sua casa e sua lanchonete. David também afirmou que Havesh foi encontrado em sua cama com 3 jovens meninas nuas, uma delas sendo Charlene Downs. Ele também disse que ouviu que Charlene havia realizado atos orais em Albertiki em troca de dinheiro. David Cassidy foi descrito como um empresário. Ele possuía um fliperama de caça-níqueis e fornecia máquinas para lanchonetes, sendo muito familiarizado com vários dos proprietários. A história que ele contou à polícia foi que Charlene era vítima de exploração e que ela havia dito a Havesh e a Albertiki que iria à polícia para denunciá-los porque estava cansada de ser usada por eles. David afirmou que recebeu essa informação do irmão de Albertiki. A história era que Albertiki havia matado Charlene e conseguiu a ajuda de Havesh para se livrar do corpo. Com base nessas acusações de David Cassidy, Albertiki e Havesh foram detidos e levados. Eles foram interrogados e perguntados se sabiam de algo sobre o desaparecimento de Charlene Downs. Os 2 homens alegaram que não tinham ideia de quem era Charlene. Enquanto os 2 homens eram detidos pelas autoridades, a polícia foi à casa de Havesh e instalou vários dispositivos de gravação secretos, além de um dispositivo de gravação no carro de Havesh. Por 4 semanas, a polícia ouviu conversas privadas. Um total de 52 fitas foram feitas ao longo das 4 semanas, e o sargento detetive Jan Bissan foi o policial que se voluntariou para transcrevê-las. Por 6 horas por dia, durante quase 1 ano, ela ouviu as fitas e tentou fazer sentido delas. Os dispositivos de gravação na casa de Havesh foram colocados perto das TVs, captando ruídos estáticos. Isso resultou em um áudio de qualidade extremamente baixa. É importante notar que Jan não tinha qualificações que a tornassem uma especialista em transcrever áudio de baixa qualidade e não tinha conhecimento de análise linguística. Ao falar sobre o que ouviu nas fitas, Jan disse: nos primeiros tapes, claramente eles estavam chocados, preocupados e em pânico. Primeiramente, eles falam sobre essa investigação de assassinato. Nas gravações, Jan ouviu os 2 homens falando sobre um local de sepultamento e ossos grandes. Uma pequena parte da transcrição está na tela agora. Em uma das gravações, Jan acredita que ouve Havesh dizer: eu não consigo lidar, estou tão preocupado, e você foi quem a matou. Havesh então pergunta: por que você a matou? Albertiki responde dizendo: você está sendo estúpido se pensou que nós a libertaríamos algum dia. Albertiki também foi ouvido perguntando quanto tempo as impressões digitais duram, ao que Havesh responde: não sobrou nada dela. Ela estava aqui. Ela morreu. Realmente não há nada. Jan também afirmou ter ouvido os 2 homens brincando sobre como eles haviam picado o corpo de Charlene, transformado ela em carne de kebab e servido sua carne para clientes desavisados. Os 2 homens foram presos e acusados do assassinato de Charlene Downs. A polícia conversou com Bob e Karen, os pais de Charlene. Eles informaram sobre a prisão e disseram que estavam 99% certos de que Charlene havia sido assassinada. No entanto, eles não contaram realmente a maneira como acreditavam que ela havia sido morta. A família Downs descobriria quando a mídia começou a veicular histórias sobre o assassinato de Charlene, afirmando rumores de que ela havia sido esquartejada e vendida como carne de kebab. Antes de contar à família Downs sobre esses rumores perturbadores, eles alimentaram a mídia com essas informações para que eles as distribuíssem. Isso, é claro, foi um choque incrível para a família. Não é preciso dizer que as manchetes chocaram o público. A história de uma adolescente
sendo transformada em carne de kebab e sendo canibalizada por clientes desavisados, se espalhou rapidamente. O julgamento começaria em maio de 2006. O áudio foi apresentado ao tribunal, com uma transcrição acompanhando, informando o tribunal do que os homens estavam dizendo, juntamente com seu testemunha, David Cassidy. Revesh tinha várias propriedades em Blackpool. Em sua residência principal, os investigadores o procuraram qualquer evidência de DNA ou sangue que pudesse provar que Charlene estava lá ou havia sido morta lá. A equipe de acusação apresentou evidências e fotografias da casa, mostrando que várias tábuas do chão haviam sido substituídas recentemente, juntamente com outras reformas na casa. Os investigadores também notaram que o local estava incomumente limpo, como se tivesse sido esfregado. Nenhuma evidência de DNA que pertencia a Charlene foi encontrada. A equipe de defesa de Albertini e Revesh conseguiu convencer o juiz de que o depoimento de David era apenas boato e não era confiável, apontando para o fato de que David tinha um longo histórico criminal. A qualidade do áudio das gravações também foi contestada. A defesa argumentou que era muito incerto para ser uma prova confiável. O juiz concordou que a transcrição só poderia ser citada como uma interpretação e não como um fato. A equipe de defesa também insistiu que as gravações e as transcrições não coincidiam e que Jan queria resolver o caso tão desesperadamente que inseriu o que queria ouvir nas transcrições e foram feitas para se adequar à narrativa. Por exemplo, as palavras lugar de sepultamento foram transcritas incorretamente. O que provavelmente foi dito foi lugar do Paul. Um rastreador foi colocado no carro do Ravish. Quando a polícia verificou para onde Ravish tinha ido, desde que o rastreador foi colocado em seu carro, eles confirmaram que ele realmente tinha visitado seu amigo Paul. Ravesh nunca visitou tal local de sepultamento. No entanto, o que é bastante estranho é que ambos os homens estavam, de fato, falando sobre a disposição de ossos grandes. Especialistas em linguística confirmaram mais tarde que eles estavam falando sobre ossos e estavam brincando sobre picar alguém na carne de kebab. Ambos os homens negaram qualquer irregularidade e proclamaram sua inocência. Não havia evidências de que qualquer um dos homens já havia encontrado Charlene. Uma evidência muito condenatória foi apresentada, que despedaçou as alegações da acusação. Os investigadores tinham colocado um microfone em David e o fizeram falar novamente com o irmão de Albertini, sendo o irmão de Albertini quem contou a David sobre toda essa história. David fez como lhe foi pedido e falou com o irmão de Albertini sobre o suposto assassinato de Charlene. Nesta gravação, o irmão desta vez afirmou que não tinha ideia do que David estava falando. No final da gravação, David diz ao irmão: "Eu devo ter entendido errado." Com estas falhas nas provas da acusação, o caso não prosseguiu e resultou em um júri dividido, o que significa que o júri não conseguiu chegar a um acordo coletivo sobre se os dois homens eram inocentes ou culpados, então eles foram libertados. A família Downs ficou indignada. Eles acreditavam que os dois homens eram culpados de assassinar Charlene, e ainda acreditam. No entanto, descobriu-se que os dois homens conheciam alguns dos membros do júri, e então um novo julgamento foi marcado para 2008. Mas o Ministério Público não encontrou nenhuma evidência contra os dois homens, e assim, este novo julgamento foi cancelado. Porque foi alegado que os dois homens foram falsamente acusados e falsamente presos, ambos receberam 250 mil libras cada um como compensação. Embora ambos os homens enfrentaram mais acusações após o julgamento, com Albertini sendo acusado de assédio sexual em 5 jovens mulheres e Ravish sendo acusado de abusar de uma jovem menina. Nenhum dos homens foi considerado culpado pelos crimes. Após o julgamento, a polícia foi investigada pelo que foi visto como seu grande erro no manuseio das evidências.
Descobriu-se que muitos dos oficiais eram despreparados, incompetentes e tinham fortes preconceitos contra os dois homens. Devido às supostas interpretações errôneas de Jan do áudio, ela foi ordenada a renunciar após esta investigação. Em 2007, a polícia finalizou um relatório sobre o aliciamento de meninas jovens por vários proprietários e trabalhadores de restaurantes de comida para levar. No entanto, como eu disse anteriormente, isso só veio à tona em 2011. Neste relatório, foi dito que Charlene havia realizado sexo oral em troca de comida. O número de meninas mencionadas neste relatório era de cerca de 60. No entanto, este número poderia ser muito maior. Muitas dessas meninas eram incrivelmente vulneráveis, vindas de lares abusivos e muitas no sistema de assistência social. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais na família Downs. Uma semana após o término do julgamento, Karen pegou uma faca e esfaqueou Bob. Bob sobreviveu e se recusou a prestar queixa contra Karen, afirmando que ela estava apenas sob muita pressão devido ao colapso do julgamento. Rumores circulavam de que Bob permitia que homens tivessem relações com seus filhos em troca de dinheiro. Bob foi descrito como um alcoólatra. Uma teoria era que ele permitia que seus filhos fossem usados em troca de dinheiro. Em muitas ocasiões, predadores condenados foram encontrados morando ou ficando na casa de Karen e Bob. Bob costumava sair para beber e convidava homens aleatórios para voltar à casa para mais bebidas. Permita-me passar rapidamente por algumas alegações muito estranhas feitas contra Bob e Karen. Um documento judicial vazado de 1989 mostra que a família Downs foi investigada pela polícia de West Midlands e pelos serviços sociais. Isso ocorreu porque um predador condenado foi encontrado dando caronas para a filha de 3 anos deles, Emma, em seu carro. Em 1999, alegou-se que alguns dos amigos de Bob se envolveram em comportamento inadequado com alguns dos filhos dos Downs. Em abril de 2001, Charlene relatou a um assistente social que um amigo de Bob a havia tocado inapropriadamente. Em agosto de 2001, Charlene foi encontrada por um assistente social deitada na cama com um homem na casa dos 60 anos. Este incidente ocorreu na casa dos Downs, em Blackpool. Mais tarde, Charlene foi vista contando dinheiro. E claro, antes de Charlene desaparecer, o homem que mencionei anteriormente, Ray Monroe, estava morando com a família. Foi relatado que muitas pessoas viram Charlene sentada no colo de Ray dentro da casa da família Downs. Pelo menos 16 homens que cometeram vários crimes envolvendo crianças tiveram acesso à casa da família Downs no West Midlands e em Blackpool ao longo de um período de 15 anos. É inteiramente possível que seja mais de 16. Eu preciso deixar isso claro, todas essas são alegações. Embora esteja confirmado que Charlene frequentou uma clínica de saúde 12 vezes, foi notado que ela tinha hematomas em sua área íntima em várias ocasiões. Karen estava ciente dessas visitas à clínica, no entanto, ela afirmou que nunca deu muita importância a isso. O sangue de Charlene também foi encontrado na casa dos Downs. No entanto, isso é algo que pode ser esperado, já que, é claro, ela morava lá. Também vi alguns relatórios que afirmam que a família Downs não cooperou totalmente com a polícia no início da investigação. A teoria é que Bob permitia que homens voltassem para sua casa, onde ele permitia que esses homens tivessem acesso a seus filhos em troca de dinheiro para que ele pudesse comprar mais bebida. Um desses homens pode ter matado Charlene, deliberadamente ou acidentalmente, e os pais ajudaram a encobrir sua morte para se salvarem. Alguns acreditam que Bob pode ter assassinado Charlene em um momento de fúria. Bob e Karen negam envolvimento no desaparecimento de Charlene. Vários outros suspeitos foram interrogados pela polícia ao longo dos anos. No entanto, nunca resultou em nada. O suspeito mais recente é um homem chamado Nigel Lloyd.
disse que Nigel conhecia a família Downs e a Charlene. Nigel é um predador condenado de 51 anos. Ele foi considerado culpado por atacar duas meninas jovens entre 2001 e 2003 em Blackpool, que foi por volta do tempo em que Charlene estava andando pelas ruas. Há também alguns rumores de que os dois conversaram na noite em que Charlene desapareceu. O apartamento de Nigel também tinha vista para o beco perto dos restaurantes de comida para levar que Charlene frequentava. Nigel foi recentemente preso e interrogado. No entanto, isso também não levou a nada. Então, o que exatamente aconteceu com Charlene Downs? Você acha que Albert e Reveste foram responsáveis? Embora as gravações tenham sido um tanto desacreditadas, muitas partes do áudio ainda são muito suspeitas. Independentemente, muitas pessoas, incluindo a polícia, acreditam que os dois homens sejam extremamente perigosos. Ou você acha que os pais tiveram algo a ver com a morte dela? O caso de Charlene é incrivelmente trágico. Ler sobre a infância dela me fez sentir um nó no estômago. Já posso sentir que algumas pessoas vão julgar Charlene pelo seu comportamento, mas acho importante lembrar e levar em conta o que ela passou quando era mais jovem e os tipos de pessoas que eram permitidas a viver em sua casa. O superintendente-chefe de detetives, Andy Webster, disse: "Permanecemos totalmente comprometidos em encontrar o assassino de Charlene e seu corpo. Uma recompensa de 100 mil libras ainda está disponível para informações que levem à condenação de seus assassinos ou à recuperação de seu corpo." Se você sabe algo sobre o assassinato de Charlene Downs, por favor, veja os links relevantes no comentário fixado. Os investigadores coletaram mais de 4.800 declarações de testemunhas e seguiram 10.500 linhas de investigação, mas o caso ainda permanece sem solução. Desde o lançamento deste vídeo, Charlene está desaparecida há quase 20 anos. Obrigado.